momento de ouvirmos a revelação da graça de Deus. Vamos ouvir Evangelho. Estamos todos aí? Estamos? Bem-vindos nossos irmãos aí do Facebook. Bem-vindos os nossos irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é escravos no sistema e herdeiros na graça. Vamos ouvir o que o Espírito tem para ministrar nas nossas vidas. O tema está na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 4. Eu vou ler do versículo 4 ao 7. Olha lá. Vindo, porém, a plenitude do tempo, a plenitude do tempo já veio. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e eu acho que é hoje, hein? Versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama a terra. 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Você recebe essa palavra? Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto, por mais este momento ímpar que tu nos concede a nós, mero mortais, que iremos fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Nesta manhã, uma vez mais, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Amém. Meus amados irmãos, eu, enquanto estava preparando esta mensagem, eu fiz uma volta no tempo, porque meu filho passou na minha frente. E eu me lembrei quando meu filho me chamou para me levar para ele assistir um filme do Homem de Ferro. Eu disse, filho, estou ocupado, ir para o cinema hoje, tua mãe não pode ir, vamos aqui em casa, eu tenho um DVD do Super-Homem, que é o Homem de Ferro. E o meu filho disse, não, pai, Super-Homem é chamado de Homem de Ferro, mas não é a mesma coisa, não. O Homem de Ferro é o Homem de Ferro mesmo. O Super-Homem é chamado de Homem de Ferro, mas tem medo de criptonita. É diferente. Abençoados, eu vos convido a esta manhã para ouvir Evangelho. Evangelho não é a mesma coisa de Escritura. A Escritura, ela é inspirada por Deus, mas ela compreende todo o antigo pacto, compreende a lei de Moisés, compreende Salmos. Eu não vos chamei aqui para contar a história de Davi. Não te chamei aqui para falar da mulher do fluxo de sangue. Eu vos chamei aqui para abrir o testamento para vocês e dizer que vocês são herdeiros de Cristo. E um herdeiro só toma posse daquilo deixado para o pai quando o testamento é aberto. Se o testamento ficar fechado, lacrado, ainda que você seja senhor de tudo, como não sabe o teu direito, você estará debaixo de tutores, até que te seja revelado o testamento do teu direito. A igreja está aí assim. Diz o Evangelho que são herdeiros
e estão vivendo debaixo de tutores. Pastor, ora por mim. Pastor, consagra a chave do meu carro. Pastor, leva o meu nome e bota no monte. Você viver debaixo de tutores. Mas eu não estou debaixo de tutores nem de curadores, porque o testamento foi aberto, é meu direito. Eu tenho acesso direto ao Pai. Eu não preciso pedir o pastor para orar para mim. Eu mesmo posso orar. Eu mesmo posso falar com o Pai. Então, eu não vos chamei aqui para ler a Escritura. Eu te chamei aqui para te mostrar a tua posição em Cristo, e isso só se encontra no Evangelho de Cristo. Eu não te chamei aqui para ser um pregador da palavra. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu fui levantado por Deus para revelar o que Paulo deixou como direção para cada um de nós. Sem manobras, sem ameaça, sem acusação, porque Evangelho é boas novas, do grego evangelium, são boas notícias. E é o que eu tenho para vos dar essa manhã. Então, o escritor Paulo escreve à igreja dos Gálatas, diz que quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus de Nazaré não era cristão. Jesus de Nazaré era judeu. Como para um religioso é difícil aceitar isso? Mas o Senhor diz que Jesus de Nazaré não era cristão? Não era. E alguns deles fizeram teologia. Se está escrito que ele vivia debaixo da lei, ele era cristão ou era judeu praticando o judaísmo? Praticava o judaísmo. Então diz no versículo de número 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que obra maravilhosa. Depois ele diz no versículo 6, e porque vós sois filhos, Deus enviou no nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. E um abençoado que nos viu pela internet diz, vocês lá falam em línguas, né? Eu falo, como assim? Eu vi vocês gritando Abba, Pai. Não, não é língua não, é que isto foi o derramar do espírito dele no nosso coração. Quando o nosso coração está tão cheio, a manifestação que sai é Abba, Pai. E vem então a palavra do dia de hoje, o versículo 7. De sorte. De sorte que já não és escravo, abençoado. E aqui começa então a briga esta manhã. O que se apresenta como igreja aí é escravidão. Começar pelas profecias dentro da igreja, tá? Eis aí meu servo que falo eu contigo. Todo mundo atribui isto a Deus. Atribui. E a pessoa fica torcendo que seja com ela, tá? Quando é paulada, é para a irmã do lado. Deus está falando com você. Quando é bênção, ele diz, eu tomo posse. Presta atenção, abençoado. Esta não é a voz do Espírito Santo. Seja ele quem for, se levantar numa reunião e falar, eis aí que falo contigo, meu servo, a palavra servo quer dizer escravo. Deus não vos trata como escravo, Deus vos trata como filho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, vocês também são herdeiros de Deus. Ora, se eu não sou escravo, por que é que tentam me escravizar dentro da igreja? Porque é uma verdadeira vida de escravidão. Você vê quantas mulheres nós temos aqui, que nos assistem pela internet, que foram proibidas de cortar cabelo, foram proibidas de ter vida social, que são impedidas de se maquiarem,
de usar batom, como se isto fosse uma obrigatoriedade para servir a Deus. E um dia o profeta Samuel foi consagrar um rei, Davi. Quando ele entrou lá, ele viu Eliabe. Ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus disse: não olhe para eles, nem atente para a sua formosura, porque eu o rejeitei. O homem vê para o que está diante dos seus olhos, porém Deus vê o que está dentro do coração. Não adianta deixar de usar um brinco e um batom e falar mal da irmã, fazer fofoca, puxar o tapete, não amar o próximo, não ajudar o necessitado. Não adianta. O nome disso chama-se hipocrisia religiosa. Tentar convencer o outro com o exterior. E isso gera uma vida de escravidão. Quantas pessoas que são obrigadas a estar no culto de manhã, de tarde e de noite? Quantas pessoas são obrigadas a vários rituais e dogmas dentro da igreja? Uma verdadeira vida de escravidão. E o jargão conhecido é assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando elas conversam com alguém que bebe, fuma e se droga, elas dizem: graças a Deus, hoje eu sou livre, eu estou na igreja. Não. Você parou de beber, de fumar e de cheirar, mas você não é livre. Porque lá tem alguém que manda na forma que você se veste. Lá tem alguém que te obriga a cumprir regras e scripts pastorais. Eu já entrei em lugares que, se a pessoa não for batizada nas águas, ela não toca. E isso para quê? Para que ela se batize, receba um certificado de batismo, uma carteira de membro e fique presa àquela igreja. E aqui acontece o que acontecer. Ela diz: eu fui salva lá, aquele pastor é meu pai na fé, eu fui batizado ali, dali não saio, dali ninguém me tira. Isso é uma vida de escravidão. E a igreja está aí escravizando as pessoas. Nós fomos escravos dessa gente. Para a maioria das igrejas, andar com Cristo é viver debaixo de julgo de mandamentos. E vão sendo escravizadas e servindo a homens e não a Cristo. E eles usam jargões do evangelho e diz: sede submisso aos seus guias. Não sabem eles que esta palavra Paulo estava falando com os hebreus, que tinham os guias como sacerdotes. Na graça de Deus, o nosso guia não é Geraldo, o nosso guia não é Paulo, o nosso guia é o Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Paulo, Geraldo e tantos outros são homens que foram levantados para nos pregar o evangelho. Mas submissão somente ao guia, que é o Espírito Santo. Estamos submetidos ao que o Espírito Santo diz. Se qualquer homem, Paulo, Geraldo, Barnabé, Tiago, qualquer um homem, pregar alguma coisa que o guia não disse, estou fora. Amo, gosto, abraço, beijo, como cuscuz com bolo, mas estou fora. Então, as pessoas preferem agradar a homens do que agradar a Cristo. E Paulo trouxe uma severa repreensão em Gálatas capítulo 1, versículo de 10 a 11, olha lá. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus amados, vou lhe dizer uma coisa que eu sei, não adianta. Eu sei, eu já estou vacinado. Amanhã, segunda-feira, eu desligo o meu telefone, porque quando eu falo as verdades, eles não gostam. Só que eu não tenho medo de vocês, não tenho mesmo. Eu não tenho medo de barata, vou ter medo de vocês. Meu amado, toda a pessoa que está dentro de um local chamado igreja e agradando a homens, não pode ser servo de Cristo. Este não é um evangelho para agradar a homens. Isto é
espada afiada que dilacera a alma, vai contrariando e deixando os homens contrariados. Diante dessa verdade, todos estão nus e patentes. Todos. Todos. E é por isso que eles não gostam das epístolas de Paulo. Porque as epístolas de Paulo desmontam esse palco armado que fizeram com a igreja de Jesus. Criaram aí semideuses, que ninguém pode falar, ninguém pode tocar no ungido, e as pessoas vão amando mais a criatura do que o Criador. E quando você mostra a verdade, eles defendem unhas e dentes as placas, as convenções e os seus pastores presidentes. Não pode dizer, pelo menos entre nós, o povo da graça de Deus, vocês não podem dizer que vocês são servos de Cristo. Vocês servem a homens, a instituição, a dogmas, a religião, porque quando a verdade é estampada em vocês, vocês pulam igual pipoca, vão continuar pulando, porque a boca de Deus não cessará, enquanto todos os eleitos forem resgatados desses covios de ladrões. Porventura eu procuro o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro eu agradar a homens? Se eu for agradar a homens, disse Paulo, e digo eu não posso dizer, eu não seria servo de Cristo. Ou eu agrado os homens, ou eu agrado a Cristo. E uma senhora, muito admirável, psicóloga, veio entre nós, terminou a reunião, me chamou com uma Bíblia desse tamanho, marrom, escrito batalha espiritual. E ela me disse, tudo que o senhor falou é verdade. Mas o senhor sabe quantos anos a nossa instituição está aqui? Falei, e o quanto tempo o senhor está aqui? Eu disse, e o que tem a ver isso? É porque o senhor não pode pregar essas verdades que vai contra a nossa instituição. Eu disse, não posso o quê? Se está aqui, eu posso. Nós estamos no estado laico, amado. Não podia no tempo de Paulo, em que eles tinham que se reunir nas casas. Hoje, eu abro a boca como trombeta de Deus. Os que forem eleitos da graça de Deus entenderão que é para fugir desses covis de ladrões. Eles não suportam a verdade. Porque a verdade liberta. A mentira e a religião escraviza. Quando você oferece verdade, você está ameaçando o cofre. Porque se eu te faço uma pessoa livre, você vem e dá se você quiser. Por exemplo, quem que está aqui obrigado, diga amém. Sei lá, meu irmão. Grita lá. Grita lá assim, quem está aqui, obrigado, todo mundo, amém, glória a Deus, aleluia e terra. Esse é mineiro, meu irmão? Meu amado, as pessoas vão por obrigação, vão para negociar, vão com medo do diabo, vão com medo do inferno e vão com medo de perder a salvação. Não vão para conhecer e exaltar a Cristo, não vão. Tanto é que quando a gente prega aí que a existência do diabo e que as pessoas é salvo uma vez só, eles rugem como leão procurando me tragar. Ninguém aqui está aqui nesta manhã obrigado. Ninguém está aqui ameaçado. Ninguém aqui é forçado a nada. Porque todos vocês são livres pela verdade de Deus que vos é pregado. Vocês não vieram atrás de lenço, vocês não vieram atrás de cura, vocês não vieram atrás de libertação. Vocês estão aqui porque reconhecem que são membros do corpo de Cristo e que vocês querem crescer na graça e no conhecimento. Estamos aqui nessa grande confraternização em famílias e mais nada. Ninguém diz que se vocês saírem daqui vocês vão para o inferno. Ninguém diz que vai voltar com mais 7, com mais 18, não diz nada. E no versículo 11, Paulo diz o seguinte: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado
não é segundo o homem. E o que é o evangelho segundo o homem? Não corta o cabelo. Não pinta as unhas. Vamos ao monte. Culto de libertação. Tudo isso é um evangelho segundo o homem. Se não tem nas epístolas de Paulo, ele disse, se vocês ouvirem ou receberem um evangelho diferente do que eu prego, seja anátema. Então, o que se usa para escravizar uma igreja? A lei de Moisés. A lei de Moisés é que escraviza o homem dentro da chamada igreja. E Jesus explicou isso no livro histórico de João, no capítulo 8, versículo 31. Olha só. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, antes da cruz, aos judeus, se vós permaneceste na minha palavra, não era em Moisés, sois verdadeiramente meus discípulos. Então a turma, os judeus que criam nele, e os judeus que continuavam como Moisés disse, peraí. Então quer dizer que agora eu não devo mais obedecer a Moisés? Eu tenho que obedecer a ele que chegou agora? E de onde vem a sabedoria? Quem é ele? Estudou em que escola de teologia? O homem era carpinteiro, só que sobre ele havia uma sabedoria divina. Jesus nunca fez um curso de medicina, mas já curou mais coração quebrantado e contrito do que todos os cirurgiões do mundo. Jesus Cristo nunca fez uma faculdade de doutorado, mas diz os livros históricos que aos 12 anos ele curava os doutores no templo. Jesus Cristo nunca escreveu um livro pessoalmente dizendo, mas não existe nas bibliotecas do mundo inteiro, não consegue conter os livros que já foram escritos sobre ele. Então ali estava a sabedoria e eles estavam questionando. Ele dizia, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está. Aqui está a palavra. Não é ter a verdade debaixo do braço. Que as pessoas estão com a palavra debaixo do braço, usando para escravizá-la. Esta palavra aqui é usada debaixo do braço apenas para me manter cativo num alçapão. Não pode sair da igreja, não. Se você sair da igreja, você perde sua bênção, tá? Ora, se andar de bermuda, o anjo vem de noite e você perde a sua bênção, tá? Ora, se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa, tá? Tá. E está escrito aonde? Aqui na palavra. Aqui, olha aqui em Malaquias. Quer dizer, tem a verdade, mas não é ter a verdade, é conhecer a verdade. Ele não disse assim, e tereis a verdade, andarás com a verdade e a verdade te libertará. Ele não disse isso, disse? Não. Ele disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que você tenha libertação, deixar de ser escravo dessa turma, você tem que conhecer. Abençoado, você tem quanto tempo de igreja? 25 anos. E quanto tempo você perdeu a salvação? 3 vezes só. Ora, abençoado, então você não conhece a verdade, você tem a verdade. Porque a verdade diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem nenhuma outra criatura pode me separar do amor de Deus. Como eu posso perder aquilo que Ele detém sobre a minha vida? Não posso perder. Se foi Ele que me salvou, eu não fiz nada para ser pecador, e Adão fez a turma pecadora. Eu não fiz nada para ser salvo, e Ele me salvou. Desde antes da fundação do mundo eu sou um escolhido. Então ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E eu vou atualizar. Eu já sou liberto, já fui batizado nas águas, sou dizimista da casa de papai. Eis aí a tua escravidão.
E você não larga esse osso por nada, porque isso gera orgulho religioso. No meu carro era escrito isso. Eu sou dizimista fiel. Quando eu descobri a verdade, eu ranquei e disse: Deus me deu saúde e eu conquistei. Porque isso vai tornando a pessoa escrava. Ao invés dela dar honras a Deus, ela vai dando a honra àquilo que não tem mérito nenhum. Jesus disse: vocês têm que conhecer a verdade tem que libertar vocês. Ele disse: nós somos livres, meu irmão. Nunca fomos escravos. 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Aqui tem que ter sabedoria, eu vou explicar. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Segura. Ele está falando com os judeus, lembra? Para os judeus, pecado era a transgressão da lei. Jesus disse: se vocês transgridem a lei, vocês cometem pecado. E vocês então se tornam escravo do pecado. Escravo da lei. Eu não dei dízimo esta semana, o diabo vai na minha casa. Isso é uma vida de escravidão. Eu não sou batizado nas águas, não posso cear. Ou então eles dizem que você não pode cear se não for casado. Gente, até no engano eles conseguem ser piores do que tudo. Primeiro que não é ceia, é Páscoa. E mesmo se isso tivesse que ser aplicado, não tem escrito na Bíblia que tem que ser casado. Tem? Não tem. E é a manobra, e é o engano é vida de escravidão. E quantas pessoas decepcionadas. Uma irmã me disse: eu queria tanto tomar ceia, mas eu não sou casada. Eu disse: graças a Deus. Pelo menos vocês não se envolvem nessa blasfêmia. Dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. Meu amado, isto é uma das maiores blasfêmias pregadas na igreja evangélica. Quando Paulo disse em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Tem aí, Miguel. Por favor. Hoje nós estamos com tempo. Está frio aqui no Rio. Ainda temos 30 minutos. Tem aí, Colossenses 1, 24. Olha aí. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é um pedaço de pão. Não. O corpo de Cristo é quem? Eis o corpo de Cristo. Lavado, regenerado, transformado, selado, sem ruga, sem manchas, sem máculas e sem defeito. Vocês são o corpo de Cristo. Mas como não conhecem a verdade, dizem que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. E ficam escravos, porque isso é legalismo. Isso é a Páscoa judaica. E as pessoas ficam: e se eu perder a ceia, eu não tenho comunhão com Cristo. Presbítero, vai levar a ceia para nossa irmã Josefina, que ela é dizimista fiel. Para quem não é dizimista, não leva a ceia não, filho. A ceia vai para quem é dizimista lá no hospital e até no presídio eles levam. Para quem é dizimista. Então lá no versículo onde nós estávamos, Miguel, por favor. João capítulo 8, versículo 34, que nós estávamos. Então ele disse: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete o pecado, aqui era a transgressão da lei, é escravo do pecado. Porque para os judeus, na concepção judaica, pecado era quem transgredia a Torá. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Foi por isso que, em graça, ele disse: vocês não são mais escravos. Vocês são filho. E uma vez filho, filho para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez selado, selado para sempre. Uma vez transformado, transformado para sempre. E uma vez salvo, salvo para sempre. Diga: papai.
O escravo, ele não fica na casa para sempre. O filho, sim, para sempre. Nem morte, nem altura, nem os anjos, nem o principado, da palma da mão do Pai, ninguém o arrebata. Por quê? Porque agora não sois escravo. Vocês recebem que vocês são filhos? Diga, Abba, Pai. Então, como é que se escraviza uma pessoa? Ah, você não é filho de Deus, você precisa fazer isso, você precisa pagar o preço, você não pode usar bermuda, você não pode cortar o cabelo, você não pode comer maionese Hellmann's, porque Hellmann's é duas palavras que querem dizer Hell, inferno, Men é homem, então Hellmann's quer dizer homens do inferno. Não pode comer maionese Hellmann's. Vem no cachorro morno. Então, enquanto o evangelho da graça não chega para iluminar os olhos, as pessoas vão vivendo uma vida de escravidão. Assim como tu eras. Você vê a liberdade que há entre nós? Não tem ninguém mandando em ninguém. O cara sente vontade de sentar lá, ele senta, e sentar aqui. Se quiser pregar, toma o microfone, que só assim ataca vocês. Então, em 2 de Coríntios, capítulo 3, e no versículo de número 14, Paulo diz o seguinte: mas o sentido deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu lhe permanece, não lhe sendo revelado que a antiga aliança em Cristo é removida. Então você entra dentro de um local chamado igreja. Qual é a lição que estão aplicando? A lição, a leitura da antiga aliança. Para escravizar, para que a verdade não chega. Só que isto não é revelado, que esta leitura, esta lição da antiga aliança, em Cristo, ela foi removida, foi tirada. Porque se coloca a leitura da antiga aliança, coloca escravidão, coloca condenação. Por quê? Porque a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. E quando você entra num lugar que tem a leitura da antiga aliança, você pode ver, a cada 3 palavras é pedir dinheiro, a cada 2 é o diabo, a cada uma o pastor vai soltar a mão, porque ele solta a mão mesmo, meu irmão. Então disse Paulo no versículo de número 15, olha lá: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, uma pessoa só é convertida a Cristo quando o véu, quando a lei de Moisés sai da vida dela, assim como aconteceu com você. Ai, a sensação de liberdade, pode falar aí no teu lugar, meu irmão. Porque, olha, meu filho, eu tinha um medo de ir para o inferno. E tinha uma novela aí, então, que botava maior medo. Os pastores, de vez em quando, pregavam: vocês vão queimar no mármore do inferno. Já, meu Deus, eu aqui não saio daquela igreja de jeito nenhum. Ah, mas o pastor prega tudo errado. O problema é ele com Deus. Eu vou ficar lá quietinho, dar meu dízimo. Mas quando o véu é retirado, você já não engole mais. Você já não aceita mais essas coisas, porque não te edifica. Não alimenta o teu espírito. É mentira, engano, uma vida de escravidão. Paulo disse: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Me desculpa, mas 90% dos crentes não são convertidos a Cristo. Porque tem véu. Tem dízimo, tem véu, não é convertido ao Senhor. Batiza nas águas, tem véu, não é convertido ao Senhor. Tem Páscoa judaica, tem véu, não é convertido. Ah, deixa eu rasgar o verbo. Quando eu falo Páscoa, é o tal do pão e do suco que eles dão na igreja, dizendo que é o corpo de Cristo, que você leu, que o corpo de Cristo é a igreja. Não são convertidos ao Senhor. Porque Paulo está dizendo que quando ele se converte, o véu sai, o dízimo sai,
a obrigação sai, as correntes se quebram, os ferrolhos se partem, e a pessoa se vê livre, ela e o Criador. Ela era cega e passa a enxergar Cristo como Ele é. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há proibição. Se diz que tem liberdade, eu quero dançar. Não são livres. Estão dentro da igreja com vontade de cortar o cabelo. Não pode, porque a instituição proíbe. O Espírito do Senhor não está lá. Aonde estiver o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pelo menos aqui pela internet, nós temos orgulho de dizer que nós somos livres. Opa! Domingo que vem eu não venho aqui. Problema. Você é livre, abençoado. Ah, você está aqui, obrigado? Oh, abençoado. Isso não é um sistema não, abençoado. Se você não vir, estará salvo. Se você vir, continuará salvo. Se não vir nunca mais, estará salvo. Se vir todos os dias, estará salvo. Com uma única diferença, que eu vou te abraçar, te apertar, te cheirar, dar glórias a Deus pela tua vida, porque eu não consigo viver longe de você. Cristo nos uniu, nós somos a família de Deus e juntos somos mais fortes. Na religião você é obrigado a ir. Domingo o irmão estava onde? É que domingo eu fui na casa da minha mãe. Não pode. Tem que botar Deus em primeiro lugar. O irmão é obreiro daqui, o irmão tem que vir aqui. E está na cadeira da Dice. Vocês sabem onde é a cadeira da Dice? Aquela lá atrás. Cadeira da Dice. Nunca mais. O nosso lugar é do lado do trono de Deus, aonde cabe todos os herdeiros. Se alguém está aqui, obrigado. Já entrei em lugar que o pastor está pregando a todo mundo assim, ó. Toca no seu irmão e diz amém. Amém. Vira para o teu irmão e diz que ele é mais que vencedor. Mais que vencedor. E um deles, falso profeta que me persegue, disse assim: eu não gosto de ver o culto, mas vê. Eu não gosto de ver o culto de vocês. Quando você diz assim, o último versículo, todo mundo fala, ah, porque eles gostam. Não estão obrigados. São livres. Vêm atraídos pelo amor do Pai. Tem a necessidade de estar juntos. Congregar é bom, faz bem, um conta com o outro. Já tomamos café, já rimos, já batemos um papo. Estamos aqui desde 7 horas da manhã, celebrando esta reunião maravilhosa. Não estamos aqui atrás do bolso de ninguém. E é Exu, e é diabo, é pombagira, e roda pra lá e roda pra cá. E tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, tinha fogo no cabelo, ela fogo puro. E tem umas irmãs que pula para lá e passa um demônio por debaixo da cadeira. Ele sobe lá atrás, vai lá no presbítero. O presbítero luta capoeira e derruba o Satanás. E o Satanás vem furioso.
Aí eles vão para a internet espreitar a nossa liberdade que nós temos em Cristo. Olha os rostos, meu amado, olha o rosto, olha a face, olha a silhueta desse povo. Olha o povo feliz, olha o povo alimentado, olha o povo alegre. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. Pergunta aí, pode perguntar. Mofi, vocês estão com medo do demônio? Ninguém tem. Quem tem medo do demônio aqui, diga ui. Aonde, meu amado? Ô, meu amado, quem é esse visitante aí, meu amado? Cadê você? Ninguém. Pergunta aqui, quem aqui vai perder a salvação? Ninguém. Pergunta aqui, quem aqui é a ovelha de Geraldo? Ninguém. Graças a Deus. Se a minha esposa só é minha ovelha dia 10 do pagamento. Alô? Isto aqui é um clássico entre nós, que eu vou te mostrar agora. Sobre a vida dos gentios, que somos nós, não existe nenhum mandamento, nenhuma ordenança e nenhuma obrigatoriedade. Ele nos chamou para a liberdade. Efésios capítulo 2, versículo de número 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelas águas batismais. Vós que estavam longe, fostes aproximados pelo suco da Santa Ceia. Fostes aproximados por quem? Pelo sangue de Cristo. Estavam longe da aliança, longe da promessa, e foi o sangue. Não foi a oração da missionária Batata, não foi a oração fervorosa do pastor, foi o sangue que vos aproximou, que vos reconciliou com Ele, que transformou vocês em herdeiros, em filhos, em abençoados, em prósperos e eleitos. Foi o sangue, foi o sangue, foi o sangue, foi o sangue. Depois ele diz no versículo de número 14: porque Ele é a nossa guerra. Ele é o quê? Procura aí, procura, vai lá. Sabe qual é a frase? Estamos em guerra. São escravos, nós aqui estamos em paz. O país em crise, Bolsonaro quebra de lá, o outro grita de cá, e nós no descanso, no anapausis, nós debaixo da sombra do Altíssimo e na proteção do Onipotente, porque Ele é a nossa paz. Oh glória, como diz os meus irmãos. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aboliu ou não aboliu? Está abolido, está abolida, está abolida. Mas o dízimo é um mandamento. Está abolido. Mas a ceia era um mandamento. Está abolido, o que era na forma de ordenança. E sobrou o que para os gentios? A liberdade gloriosa que está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Somos livres, somos livres, somos livres. E com isso, ele pôs fim à ameaça, o dedo em riste, a condenação e a culpa.
Se não tem mandamento, não tem obrigatoriedade. Por quê? Que ele aboliu lá naquela cruz. Amados, grande parte do que se vive aí fora não conhece essas verdades. Posso ser sincero? Eu nunca li isso na escola bíblica dominical. Pelo contrário, me ensinaram que eu tinha que praticar as ordenanças, os mandamentos, as obrigatoriedades da lei e tudo aquilo que a lei diz aplicava em mim. Consequentemente, eu me via incapacitado de agradar a Deus, porque era muito fardo, era muito jugo, era muito mandamento, tinha que fazer muitas coisas para se achegar a Deus, sem saber que pelo sacrifício de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos perto, pelo sangue poderoso dele naquela cruz. E Gálatas capítulo 4, olha lá. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2, a lei e a graça. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a lei recebida por Moisés, que gera para a escravidão. Esta mulher está representada por Agar. Então, a igreja da lei que está aí, está gerando filhos para a escravidão. E quem são essas igrejas? São as igrejas que pegam a lei de Moisés. E um abençoado me disse, graças a Deus, nós estamos em graça. Geraldo. Eu disse, está em graça, está. E esse pão com que suco aí é o quá. Isso é a ceia do Senhor. Não, isto não é a ceia, não. A ceia é o que nós estamos fazendo aqui, um alimento puro e saudável, num culto racional, aonde o que se diz aqui, diz amém aí do outro lado. Isto é pão. Isto é que suco. Daquele que minha mulher toma, qual é? Da Tang. Isso aqui é suco dela, da Tang. É fresh. Diz que uma dessas alianças, a lei de Moisés, na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, representada por Agar, a escrava que se relacionou com Abraão. As igrejas estão em escravidão com seus membros, por causa da lei de Moisés. Depois Paulo diz no versículo de número 25, ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Pastor, e o senhor inventou essa passagem quando? Quando? Isto está aí há mais de 2000 anos, ocultado pela religião, pregado e vivido por nós. Pergunta se o povo em graça não conhece isso. Conhece? Pergunta se o pessoal da lei conhece isso. É ruim, aí chama de desenfia. Isto é evangelho, meu irmão, sabedoria de Deus. Diz que as igrejas que pregam a lei de Moisés está em escravidão com os seus filhos. Escravos de um sistema corrompido que manipula, que ameaça, que bota o dedo em riste, que manda para o inferno, que precisa de um diabo para dominar através da culpa, do medo e do desespero.
Uma igreja que está aí com enriquecimento ilícito, tomando o dinheiro das pessoas. Se tirar o dinheiro da igreja, elas fecham. Se tirar o medo, elas fecham também. Se tirar o diabo, ninguém vai mais, porque o que atrai as pessoas para esse lugar é o medo, é a culpa, é a ganância. São gananciosos. O Deus deles é o ventre. O profeta chamou eles de cães gulosos, e eu, na unção do Espírito Santo, os denuncio como fraudários. Vocês não têm legitimidade, vocês não têm autoridade, vocês não podem falar em nome do Pai. Vocês estão escravizando filhos quando Deus os fez livres. Nosso evangelho não é terreno, ele é celestial. Paulo disse no versículo 26, me dá força, Senhor, me dá força. Se eles não me matar, o Senhor me mata de rouquidão, não é possível. Mas, disse Paulo, a Jerusalém lá de cima, ela é livre, o qual é a nossa mãe. A Jerusalém que Paulo disse é a Jerusalém celestial que nós chegamos. Nós já estamos na Jerusalém celestial. Este lugar aqui, isto não é igreja, isto não é templo, isto não é santuário, isto é a região celestial. Aqui está a Jerusalém celestial, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Paulo disse que o nosso evangelho não é terreno, ele é celestial. Olha só, 2 de Coríntios 3, versículo 1 ao 3. 5 minutos para acabar. Os pastores estão falando de vocês, hein? Depois vocês gravam no YouTube e diz que é vocês que falam, eles dizem que eu que mando falar. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como algum de vocês, legalista, carta de recomendação para vós outros e outros de vós? Paulo está dizendo, isso aqui não é um sistema. Isso aqui não é uma escravidão, em que precisa de carta de recomendação de vocês para mim e de mim para vocês. Vai sair daqui? Não vou dar carta de recomendação para vocês, não. Para onde vocês forem, vocês vão em rebeldia. Quem já passou por isso, diga ui. Ui. Acho que não sobra um aí. E o pastor me disse, se você sair daqui, Geraldo, eu não te dou carta de recomendação, e para onde você for, você vai ter sido como rebelde. Eu falei, Jesus. E ele disse para mim, pois é, saravá. Uia. Meu amado, isto é uma escravidão ou não é? É. Pastor, eu estou me desligando aqui da igreja, e eu queria que o senhor me desse carta de recomendação, porque eu vou para um outro ministério. É o mesmo do nosso? O dízimo vai continuar aqui? Não, pastor, o dízimo é de Deus, mas... Não, o dízimo é de Deus, mas você se alimenta aqui, você tem que dar aqui, então não dou. A história é essa, meu irmão. Eles não cuidam de vida, eles cuidam do bolso. Como alguns de carta de recomendação para vós outros de vós. Dois. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. 3, a voz voltou. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta como era a lei, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra em ministério de condenação, mas em tábuas de carne, isto é, nos vossos corações. Vocês são a carta de Cristo.
Precisa de carta de recomendação? Vocês são a carta de Cristo. Quando eu olho para você, eu faço uma leitura. O Espírito Santo em mim vai escaneando. Aquele é da graça, aquele é da graça, aquele é da graça. Aquele com a cara borrachuda ali é da lei. Pode ser, varão. Faz uma leitura. Isso é o demônio que fala, isso é o diabo, isso é o pombagira, isso é o Exu. O coração vai falar, sabe, é 10 minutos com o cara, você já sabe. Esta aqui é a tábua de pedra, é a lei. Você conversa 10 minutos com o cara. É porque o diabo é sujo, é que o demônio está falando na boca do Geraldo, é que tem um negão aí. É porque ele agora é o anticristo, ele é a pombagira, ele é o demônio. Já viu o cabelo da mulher dele? Vermelho, usa cera no cabelo. Ó, meu amado. Você conversa com quem é carta de Cristo. O cara nem te conhece, você. E aí, abençoado, eleito. Oh, mas que vencedor. Amém, glória a Deus. Ah, papai. O cara, o que é papai? Vocês são livres. E eu vou citar aqui 2 passagens para terminar. Hoje tem visita, os mofita aí. Hebreus 12, versículo 18, olha aí. Ora, eu vou falar numa linguagem para você entender. Vocês não chegaram ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e às tempestades. 19, e ao glancor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o que ouviam suplicaram, que não lhe falasse mais. 20, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar num monte, será apedrejado. 21, na verdade, de tal modo era o horrível espetáculo, que Moisés disse, eu sinto-me aterrado e trêmulo. Esta é a igreja que está aí, debaixo de Moisés. Aterrorizado e trêmulo. Foi o diabo. Aconteceu isso porque eu não dei o dízimo. Está vendo? Saiu da igreja, perdeu a bênção. Vocês têm que ficar debaixo da minha autoridade pastoral, da minha árvore genealógica, da minha cobertura apostólica. Vocês fazem parte desse apostolado, vocês fazem parte desse ministério. E o espetáculo é aterrorizante, é trêmulo. O próprio Moisés que escreveu a lei disse, ui, eu não aguento. Busca no monte, culto de libertação que nunca liberta. Busca incessante do Espírito Santo que nunca fala glu, glu, glu. Meu amado, glu, glu, glu é coisa de Sérgio Malandro, esquece isso. E busca e nunca encontra. E dá, nunca prospera. E faz, nunca tem valor. E quanto mais faz, mais é humilhado. Quanto mais faz, mais é humilhado, mais chincalhado. E a mulher do pastor humilha, expõe e critica e ameaça. E quanto mais faz, não tem valor nenhum. Até uma hora que a pessoa não aguenta, larga tudo e eles dizem, tens demônio. É rebelde. Vai voltar com mais 7. O próprio Moisés disse, eu não aguento. Diz, até se um animal tocasse um monte, ele era transpassado. Paulo disse, vocês agora não chegaram nesse ambiente. Esse é o ambiente da religião, é o ambiente da lei de Moisés, é o ambiente do medo, da culpa e do pânico. E eu tenho dito, meu maior medo de Deus foi quando eu entrei na igreja evangélica. Eu só passei a ter medo de Deus quando eu entrei na igreja evangélica. Eu saía com a minha velha, nós comia cachorro quente, nós ia na praia, nós ia no piscinão de Ramos, cada mergulho lá era um frete, nós coisava, nós tudo. Quando eu entrei na igreja evangélica, que eu saí do banheiro, quando eu cheguei no quarto, a mulher estava com um batom marrom chocolate. Meu irmão, eu disse, saia, chuta queimado em nome de Jesus. Sai de ré.
Ela está aqui na minha frente aqui. Mandei fazer um pijama de ursinho. Eu disse, eu agora sou santo. A mulher, é? Nós somos crentes agora, meu velho? Somos. Beijo já era? Já era. Abraço também? Tô bem. Acabou. E os casamentos estão aí sendo desfeitos em nome da religião, tá? Ninguém se ama, ninguém se respeita, ninguém abraça, porque é pecado abraçar a mulher. Na igreja, homem senta do lado, mulher desce. Deus disse o que Deus juntei não separa o homem. O pastor disse, não separa assim. Aqui, o pastor sou eu. Varão desse lado e varoa desse. Paulo disse, vocês não chegaram nesse ambiente. Ora, se nós não chegamos nesse ambiente, Paulo, nós chegamos aonde? Versículo 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjo e a universal Assembleia, 23, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram também a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É esse o ambiente. E agora? Vocês chegaram também a este, 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança. E agora não é mais as águas batimais, é o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio justo Abel. É aqui que nós estamos. Aqui não há culpa. Aqui na lei, condenação e morte. Aqui na graça, justificados, abençoados, eleitos, protegidos e guardados por Ele. Na lei de Moisés, dedo em riste, ameaça, dízimo, pagar o preço, vida de sacrifício. Aqui, andando no descanso de Deus, resta um descanso para o povo de Deus. É a graça genuína que nos cobre, o alimento puro e saudável, porque a lei do Espírito de vida em Cristo já nos livrou da lei, da condenação e da... Gálatas 5:1, por favor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão, a lei de Moisés. Se eu pegar vocês, meu amado, hoje à noite eu vou dar uma brites na cidade. Se eu sair por aí, meu amado, e pegar você num mantinho, que seja pequenininho, que seja aquele manto do telefone, meu amado, eu vou dar em você. Não, meu amado, eu vou dar em você, meu amado. Que não é possível eu rouco aqui suando igual um bacon para te mostrar isso, meu amado. Vou dar em você, meu amado, até você mear. Meu amado, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você recebe isso? Diga amém. Amém. Então permaneça firme e não volte de novo a esses alçapões. Dois, eu, Paulo, e como Paulo já cumpriu o seu ministério, acabou a carreira e guardou a fé, digo agora no presente, eu, Geraldo, vos digo que se vocês deixarem circuncidar, a entrar uma obra da lei, seja ela qual for, Cristo de nada vos aproveitará. Tirei tua responsabilidade, hein, Paulo? Botei meu nome. 3. De novo, eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Que vida de escravidão. Versículo de número 4. De Cristo,
vos desligaste, vós que procurais justificados da lei, da graça vocês decaíram, estão decaídos da graça. E se saiu da graça, meu irmão, entra para a vida de escravidão. É dedo, é ameaça, é culpa, é medo e é pânico. Mas graças a Deus que você entendeu a voz do Espírito Santo. Graças a Deus que você entende que não é Geraldo. É a voz do Espírito Santo que não saiu daqui, estava dentro de você. Há muito tempo que você achava estranho. Você dizia, tem alguma coisa que não fecha. Tem alguma coisa que não está legal. O pastor é até um homem sério. A missionária é até uma mulher de Deus. Lá tem muita gente legal. Mas eu não estou para agradar o homem. O que eu quero é a sã doutrina. A tua graça me basta. E eu termino com Romanos 8. Hoje tem torresmo, meu filho. Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado. Segura. Passamos 5 minutos, mas pode falar a verdade. Você não vivia atemorizado? E domingo após domingo, e o vazio, e quando qualquer coisa sair errada, meu Deus, eu não consigo agradar a Deus, e um jugo suave, um fardo pesado, e busca incessante, nada encontra, nada dá certo, tudo acontece comigo. Aí você vai para a televisão, aqueles testemunhos comprados, olha pastor, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava, no meio da igreja ele passeava, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. E aí, minha irmã, o que aconteceu? Eu não tinha nada. Eu era mendigo, eu era assaltante, eu não tinha nada. Um culto que eu fiz da oração de 70, hoje eu tenho um apartamento na Barra, uma casa em Miami, 2 navios. Roubou. Roubou. Chama a polícia. Meu irmão. E quem ouvia do outro lado se sentia atemorizado. Porque, meu amado, se não aconteceu com você, ouça, não aconteceu com ninguém. Quantas pessoas que você conhece, quem você conheceu que não tinha nada, entrou lá e ganhou apartamento? Não conheceu ninguém. Eu não conheço um. Tudo testemunhos comprados. E isso gera, a pessoa fica aqui frustrada. Opa, então eu vou para a Fogueira Santa, vou com tudo semana que vem também. Ativa a ganância, a barganha. Ela fez com a mulher lá, ela ganhou. Vou ganhar também. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas vocês, da graça de Deus, recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17, corre não, meu filho, corre não. Ora, se somos filhos, somos também desgraçados, pó da terra, miseráveis. Somos o quê? Aonde estão os herdeiros? Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. Digam glória, glória, glória a Deus. Diga, eu sou um herdeiro de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nenhuma religião pode te dar essa esperança. Nenhuma.
Nenhuma igreja evangélica oferece estas verdades com unção e autoridade como os pregadores da graça de Deus testificam. Porque eles não têm legitimidade. Eles não foram chamados por Cristo. Eles não abrem um testamento. Eles não revelam a tua posição. E as pessoas estão como escravas, se veem como miseráveis, como o pó da terra. Mas nesta manhã, o Espírito da graça de Deus abriu o teu entendimento e usa os meus lábios e os seus para todos juntos dizermos que somos diga glória a Deus. Filipenses, eu vou deixar você almoçar com isso aqui, ó. Filipenses 2,14, olha aí. Fazei tudo, sem murmuração nem contendas. 15. Tem um 15? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, cheios de culpa, de ameaça. O que foi? Vou furar o pneu do teu carro na linha amarela. Quem está falando aí? Sou eu, Satanás. Você é culpado de não ter dado o dízimo. Os nossos olhos foram iluminados. Nós não comemos mais lavagem dada por vocês. Pega a ameaça vocês, o diabo de vocês e rua. Show, Satanás. Show. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Rua. Esses aqui são templos do Espírito Santo. São moradas do Altíssimo. São regenerados, são nova criatura. Ninguém pode tocar neles. Quem tocar em você está tocando na menina dos olhos de Deus. Vocês são santos, irrepreensíveis e são inculpáveis. Quem recebe, 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 diz glória a Deus. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandeceis como luzeiros do mundo, como astros nesse mundo. E no versículo 16 diz: preservando a palavra da vida. Não é de Moisés condenação e morte, é a graça de Deus, a palavra da vida. Assim é, assim seja, que vocês almocem com esta palavra.